dar continuidade aí à resolução de problemas do Corpo de Engenheiros da Marinha. Vamos fazer aí algumas questões envolvendo integrais. Então essa questão de 2007, ela exige que a gente saiba calcular integral de seno e cosseno, ambos multiplicados aí por uma constante, é o cosseno de AX e o seno de AX. Então vamos relembrar, tá bom? Então a gente precisa lembrar primeiro que a integral de seno de x dx é menos cosseno de x, mais a constante. Dessa maneira, a integral de seno de AX dx vai ser menos o cosseno de AX sobre A, porque quando você deriva cosseno de AX, dá menos seno de AX, vezes A. Então a gente tem que dividir por A para ficar exatamente a expressão aqui de dentro. De maneira análoga, a integral de cosseno de AX dx vai ser seno de AX sobre A, mais a nossa constante. Pronto, então a gente precisava inicialmente saber dessas duas propriedades aí. Então eu preciso calcular a integral de cosseno de AX. Ora, mas a integral de cosseno de AX está aqui. Então esse nosso I de A, ele é A que multiplica a integral do cosseno de AX, que é seno de AX sobre A, menos a integral do seno de AX. Mas a integral do seno de AX é menos cosseno de AX. Com esse menos vai ficar mais cosseno de AX. A gente pode colocar esse A em evidência e cancelar com aquele, e isso a gente vai integrar de 0 a 2π. Dessa maneira, o nosso I de A, ele coloca 2π no lugar de x, então vai ficar seno de A vezes 2π, somado com cosseno, também coloca 2π aqui, A vezes 2π, menos, colocando 0, seno de 0, colocando 0, cosseno de 0. Dessa maneira, ó, seno de 0 você sabe que é 0 e cosseno de 0 é 1. Então a gente encontra a primeira pergunta dele, o I de A. Então é o seno de A vezes 2π, somado com o cosseno de A vezes 2π, menos 1. Beleza, primeira expressão, ó, resolvida. Letra A. A letra A pediu para a gente, ó, encontre I de A, valendo um pontinho. Massa, conseguimos. Agora, para responder a letra B, a gente precisa saber os pontos de máximo e mínimo. Já fizemos anteriormente que para obter máximo e mínimo de uma função, a gente precisa derivar a função e igualar essa função a 0. E aí fazer a análise para saber se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, porque dessa vez ele pede para que a gente especifique quem é máximo e quem é mínimo. Olha, não é tranquilo demais, mas também é plenamente possível. Então a gente vai precisar derivar essa função e depois de derivar essa função igualar a 0. Lembre-se que a gente está considerando nesse momento, que quando a gente for derivar, que esse A é uma variável. Tudo bem que foi fornecido que o A ele tem que estar entre 0 e 1. Tá, mas esse A para a gente aqui é uma variável. Então a gente vai derivar o seno de A vezes 2π. A derivada de seno, ele é o cosseno da mesma coisa, multiplicado pela derivada aqui de dentro, que é 2π. A gente vai precisar derivar o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno do que já tinha dentro, vezes a derivada daqui, ó, então vezes 2π, mais a derivada de menos 1, que é 0. Então isso que a gente acabou de fazer foi a derivada de I em relação a A. Muito bem, temos essa expressão aí. Só que a gente precisa igualar essa expressão a 0. Quando a gente igualar isso aqui a 0, esse termo que está negativo passa para o outro lado positivo. Então a gente vai encontrar que o cosseno de A vezes 2π tem que ser igual ao seno de também A vezes 2π. Claro que tinha um 2π aqui e tinha um 2π aqui, mas ele vai ser cancelado. Então aqui a gente está obtendo que o seno e o cosseno têm o mesmo valor. O seno e o cosseno têm o mesmo valor lá no ciclo trigonométrico em duas regiões. Nesse sujeito, ó, que vale 45 graus, e nesse outro sujeito aqui, que vale 180 mais 45, que é 225 graus. Então a solução dessa equação trigonométrica é exatamente o ângulo, e o ângulo aqui representa A vezes 2π, vale 45 graus, que no caso seria π sobre 4, e aí a gente obtém um valor para A já, e aí esse valor para A, ó, ele está valendo 1/8,
ou então a gente obtém esse ângulo maior, que é o ângulo de 225 graus. 225 graus a gente pode interpretar como sendo, ó, 180 é 4 vezes 45 mais 45. Então é 5 vezes 45. É 5 que multiplica π sobre 4. Simplificando aqui mais uma vez, a gente vai encontrar esse outro valor do A, que está valendo 5 sobre 8. Então a gente encontrou os pontos de máximo e mínimo, bem tranquilamente. Tinha que relembrar aí um pouco da trigonometria, onde é que o seno e o cosseno têm o mesmo valor. Mas a gente ainda não sabe se esses valores aqui, quem é o máximo e quem é o mínimo. A gente precisa classificá-los para ganhar a questão inteira. Então, para classificá-los, a gente pode dizer o seguinte, ó, meu irmão, a gente achou um cara que é 1/8 e achou o outro que é 5/8. Eu quero analisar o sinal da derivada antes de 1/8, entre 1/8 e 5/8 e depois de 5/8. Então, minha sugestão é, vamos pegar essa região aqui, colocar um valor para A, porque isso tudo aqui são os valores de A. Colocar um valor para A maior que 5/8. Vou colocar, por exemplo, o número 1, que eu sei que é maior do que 5/8. Quando eu coloco o valor 1 justamente na equação da derivada, ao colocar o número 1, visualize que aqui vai ficar cosseno de 2π. Cosseno de 2π, colocando o número 1 aqui, é exatamente 1, que multiplica 2π, 2π. Então, essa derivada em A igual a 1, isso aqui está dando 2π. Se eu colocar A igual a 1 novamente, vai ficar seno de 2π, que vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0 também. Então, vai ficar 2π menos 0, vai dar 2π. O que eu quero dizer a você é que quando a gente coloca A igual a 1, o valor da derivada está sendo positivo. Vamos fazer algo análogo aqui. Se a gente colocar A igual a 0, que é essa região, A igual a 0, veja o que vai acontecer. Aqui vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0, ele vale 1, vezes 2π, tudo isso é 2π. Se eu colocar de novo A igual a 0 aqui, vai ficar seno de 0, que vai dar 0, vezes 2π dá 0. Então, no final das contas, quando a gente coloca A igual a 0, isso aqui de novo, colocando aqui devagarinho, vai dar 2π, que é um valor positivo. E esse cara aqui, eu preciso colocar um valor que seja simpático. Se a gente colocar 2/8 aqui, 2/8, perceba que vai ficar 4π sobre 8, que é π sobre 2. Π sobre 2, esse cosseno aqui, ó, vai valer 0. Então, esse termo todo morre. Se eu continuar colocando aqui, ó, o valor que eu estou sugerindo, que é 2/8, ao colocar 2/8 no A, vai ficar seno de π sobre 2, que vale 1. Vezes 2π é 2π, mas está dando negativo. 0 menos 2π está dando um valor negativo. E a gente sabe que quando a derivada ela é positiva, a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função é decrescente. E quando a derivada é positiva, ela é crescente. Então analise esse ponto aqui, ó. Primeiro a função cresceu para depois diminuir. Então isso aqui claramente é um ponto de máximo. Cresce para depois decrescer, ponto de máximo. E aqui, ó, decresce para depois crescer. Então isso aqui representa um ponto de mínimo. Então já encontramos as coordenadas x, a abscissa, onde é máximo e aonde é mínimo. Normalmente quando ele pede o ponto, ele pede tanto o valor do x quanto o valor do y correspondente. Então, para finalizar a questão, a gente tem que pegar esse 1/8, jogar na função e descobrir que valor dá. Mas agora, comparado a tudo que a gente já fez, é bem mais simples. Então, vamos finalizar. Ó, essa função foi a função original, só que a gente fez a integral e o nosso I de A ficou da seguinte maneira. Ó. O nosso I de A está aqui, ó, seno de A vezes 2π, cosseno de A vezes 2π menos 1. Então, vou escrever seno de A vezes 2π mais cosseno de A vezes 2π menos 1. A gente vai jogar dois valores para A. A gente vai jogar A igual a 1/8, já sabemos que esse A igual a 1/8 representa o máximo da função, e depois A igual a 5/8, para encontrar o valor da função nesse ponto. Então, se eu colocar 1/8 aqui, ó, 1/8 vai ficar, então, 2π sobre 8, que é π sobre 4, que é 45 graus.
45 graus, isso vai dar raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa, quando colocar aqui o nosso valor 1/8, vai ficar cosseno de 45, que é também raiz de 2 sobre 2. Menos 1. Isso daqui, ó, é raiz de 2 menos 1. Muito bem, esse é o valor da função para o a igual a 1/8. Então, a gente pode classificar aqui um ponto, que é o ponto de máximo, ele tem coordenada x, 1/8, e o valor da função como sendo raiz de 2 menos 1. Esse é o ponto de máximo, com isso ele não pode tirar nada de pontuação. E agora, a gente vai fazer o i de 5/8. Quando a gente coloca 5/8 nessa expressão, a gente tem que fazer umas continhas. Se colocar aqui 5/8, me ajuda. Vai ficar a que multiplica 2π, mas é 5/8 que multiplica 2π. Então, a gente pode dizer que isso aqui, ó, simplificando, é π sobre 4. 5 que multiplica π sobre 4, que é justamente 225 graus, como a gente já tinha falado antes. Tanto o seno quanto o cosseno de 225 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2 negativo. Então, na prática, isso tudo aqui, ó, vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui também, menos raiz de 2 sobre 2, menos 1. Então, esse valor daqui, ó, vai ficar menos raiz de 2 menos 1. Logo, o nosso ponto de mínimo para finalizar essa questão relativamente trabalhosa vai ficar 5/8 e menos raiz de 2, apagando aqui, voltando, menos raiz de 2 menos 1. Pronto. Então, aqui a gente tem um ponto de máximo completinho e o ponto de mínimo. Massa. Vamos dar continuidade, tá? Então, vamos para a nossa próxima questão aí, envolvendo essa parte de integrais. A questãozinha caiu de 2012. Calcule a área da região no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e π sobre 2, dessa função, de tal maneira que esse y seja sempre um valor positivo, mas também seja sempre um mínimo entre a função seno e cosseno. Não é tão simples de entender assim, lendo pela primeira vez, mas logo quando eu fizer o desenho, você vai captar bem direitinho. Então, suponha que eu vou desenhar aqui o primeiro quadrante da função seno e da função cosseno. Então, ó, isso daqui que sai de 0 e vai para cima é a função seno. Então, essa função seno aqui de x está variando entre 0 e π sobre 2. Quando o seno é π sobre 2, eu sei que o valor é 1. A outra expressão que eu vou desenhar é a função cosseno. Ela sai de 1 e vai para 0. E aí, na prática, o que a gente vai tentar entender é que esse y tem que ser um valor positivo, mas tem que ser limitado pelo menor valor das duas funções. Como assim, limitado pelo menor valor das duas funções? Ora, vou fazer uma divisão aqui. Eu sei que esse ponto, na qual o seno e o cosseno são iguais, é 45 graus, que é π sobre 4. Ele está dizendo para a gente que o y tem que ser positivo e tem que ter o limite superior, no mínimo, entre a função seno e cosseno. Então, aqui está a função seno e aqui está a função cosseno. O menor valor, o limitante superior, é o menor valor dos dois. O menor valor dos dois é exatamente isso aqui, ó. Então, essa é a região que ele está querendo calcular. E depois, ele quer achar a região que seja positiva e que esteja limitada pelo menor valor entre seno e cosseno. Mas aqui, ó, entre seno e cosseno, o menor valor dessa vez é o cosseno. Então, ele quer essa região toda aqui, ó. Se você prestar atenção, na prática, o que a gente vai fazer é calcular a integral. Se eu quero essa área, eu vou fazer o cálculo de duas integrais. A gente vai integrar de 0 a π sobre 4, essa primeira região, que é a função seno, e depois a gente vai integrar de π sobre 4 até π sobre 2 dessa outra região que é a função cosseno. Bem, essa era a parte, vamos dizer assim, mais difícil, que era entender o que tinha que fazer. Para entender o que tinha que fazer, primeiro, você está ligado que você quer uma região, uma área. Uma área a gente vai fazer através desse cálculo integral. A região que se quer está limitada entre 0 e o menor valor entre a função seno e cosseno. Aqui, ó, é a função seno, aqui é a função cosseno. O menor valor entre as duas é justamente a função seno.
Já nessa outra região, de π sobre 4 a π sobre 2, a gente continua tendo duas funções, mas o menor valor entre elas é a função cosseno. Por isso eu estou integrando do seno de 0 a π sobre 4, pois eu vou achar esse pedaço, e depois eu vou integrar de π sobre 4 a π sobre 2 a função cosseno. E aí eu vou estar achando o que ele está querendo, que é essa região toda aqui, ok? Então, ó, lembrar que a integral do seno, ela é menos cosseno. E aí a gente vai fazer isso variar de 0 a π sobre 4 e vamos ver esses valores que vai dar. Isso aí é o cálculo da primeira regiãozinha. Quando a gente coloca, vou colocar o menos aqui para fora, vai ficar cosseno de π sobre 4 menos cosseno de 0. Então, ó, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. E o cosseno de 0 é 1, menos 1. Então, quando a gente substitui isso, eu boto o sinal negativo para dentro, vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre 2. Isso foi só a primeira areazinha, que é justamente essa região que a gente acabou de calcular, ela tem esse valor de área, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Agora a gente vai para a segunda integral, que é a integral do cosseno. A integral do cosseno, ela é, aqui ó, a integral do cosseno, ela é exatamente o seno. Integral de cosseno de x dx é o seno. Só que a gente vai fazer variar de quanto? De π sobre 4 a π sobre 2. π sobre 4 até π sobre 2. Isso aqui então é o seno de π sobre 2 menos o seno de π sobre 4. Então isso aqui é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Isso é a segunda areazinha. Estamos vendo ó, que está dando o mesmo valor. Então o que a gente quer é a soma dessas duas. Como elas representam exatamente o mesmo valor, basta dizer que é uma delas vezes 2. Então, é fazer esse cálculo. Esse cálculo vai dar 2 menos raiz de 2. Então, o cálculo da área desejada é 2 menos raiz de 2. E aí, ó, procurando nas alternativas, 2 menos raiz de 2 é exatamente a letra A. E com isso a gente fecha essas duas questõezinhas aí dessa aula. E a gente no futuro segue com mais questões aí do Corpo de Engenheiros da Marinha. Beleza? Valeu!